Olá, meu nome é Julia Castro Paula, meu RA é 219193 e agora eu vou apresentar o meu trabalho de fim de curso. Há uma análise comparativa de modelos lineares e não lineares em predição de múltiplas séries temporais. As séries temporais correspondem a uma sequência de dados coletados ao longo de um dado período de tempo e representam uma categoria de base de dados deveras estudadas na literatura. Isso decorre da significativa gama de cenários cujos objetos de análise são séries temporais. Em razão da expressividade e complexidade desses problemas, que englobam setores da economia, sustentabilidade e medicina, entende-se a necessidade de buscar modelos de predição com melhor desempenho para este objeto de estudo. Historicamente, os modelos estatísticos lineares têm sido aplicados na solução de problemas de predição de séries temporais. Não obstante, soluções baseadas no desenvolvimento de redes neurais artificiais têm crescido nas últimas décadas. Esse fenômeno surge depois do aumento da capacidade dos computadores pessoais e também do aumento da capacidade de armazenamento dos dados, o famoso Big Data, de maneira que criou-se uma demanda para análise de séries temporais com estruturas cada vez mais complexas e, assim, que incorporam cada vez mais elementos não lineares. Em vista disso, como motivação norteante dessa pesquisa, busca-se estudar as séries temporais e realizar uma análise comparativa entre os preditores não lineares e lineares, quando aplicados na predição de múltiplas séries temporais. O caso de estudo escolhido trata-se da medição da intensidade de vento em usinas eólicas estadunidenses. Assim sendo, estipulou-se a seguinte questão-problema para nortear essa pesquisa. Os modelos não lineares podem apresentar desempenhos superiores às arquiteturas lineares estatísticas quando aplicados ao caso de estudo em questão? Se sim, quais modelos seriam esses? A partir dessa problemática, elencamos dois objetivos principais para este trabalho. O primeiro deles é a realização de uma imersão na literatura para o estudo dos conceitos principais da pesquisa e também uma revisão de trabalhos similares. O segundo objetivo trata-se da implementação em si dos modelos para fazer uma avaliação empírica dos nossos resultados. Isto é, faremos a implementação de 3 modelos lineares e 6 modelos não lineares e depois iremos comparar seus desempenhos frente a 15 bases de dados distintas. Além disso, iremos utilizar 2 janelas temporais de tamanhos distintos para essa análise. Mais detalhes serão tratados durante a metodologia. Após a realização da revisão bibliográfica, entende-se que há uma quantidade considerável de pesquisas na literatura que se propuseram a comparar o desempenho de modelos de aprendizado profundo com os clássicos modelos estatísticos, sendo que tais trabalhos tomaram como objeto de análise bases de dados distintas e com suas próprias características. Ainda assim, entende-se que o ponto comum fornecido por esse conjunto de estudos é que técnicas de aprendizado de máquina apresentam desempenhos superiores quando aplicados a grandes bases de dados, utilizando memória de longo a médio prazo para a predição e utilizando horizontes maiores para a predição. Destaca-se ainda que a maioria desses casos de estudo tratava-se da comparação entre modelos lineares estatísticos, como o Autoregressive, ou AR, e o ARIMA, em comparação com modelos de redes neurais recorrentes, como o LSTM, Long Short Term Memory. Com base nessa revisão da literatura, postula-se 3 hipóteses a serem testadas empiricamente neste trabalho. A primeira delas é que as redes neurais têm sim capacidade de serem competitivas com relação aos modelos estatísticos. A segunda é que as redes recorrentes elas irão desempenhar melhor quando nós tivermos mais dados na entrada. E a terceira é que os resultados eles estão condicionados à base de dados escolhida. Isto é, a depender das características da série temporal de entrada, é possível que modelos lineares sejam melhores em função da simplicidade dos dados e da maior linearidade da base. Em contrapartida, caso a base seja mais complexa e não linear, espera-se que os modelos não lineares desempenhem melhor. A metodologia deste trabalho segue 4 passos principais, os quais serão abordados em mais detalhes a seguir. Tais passos são a definição de um caso de estudo e uma revisão de literatura, os quais já foram tratados nesse vídeo. Em seguida, realiza-se o pré-processamento e análise dos dados, depois o treinamento dos 9 modelos implementados e, por fim, uma avaliação comparativa dos desempenhos de cada uma das arquiteturas construídas. Ressalta-se que este trabalho não busca encontrar a configuração ótima para todos os modelos de redes neurais implementados, mas sim a melhor configuração dentro das limitações de tempo e unidade de processamento disponíveis para este trabalho. Em função disso, a busca pelos hiperparâmetros ótimos para as arquiteturas que implementam redes neurais artificiais será feita através de uma adaptação simplificada do método de Grid Search. Destaca-se ainda que todos os modelos serão desenvolvidos em Python por meio da interface Google Colaboratory. Este desenvolvimento foi realizado entre os meses de agosto e novembro de 2023, conforme o cronograma de atividades elaborado para o plano de trabalho. Dito isso, explica-se a seguir os detalhes da implementação da metodologia. O primeiro passo é o pré-processamento dos dados, no qual realiza-se uma redução na frequência de amostragem, isto é, um processo de downsampling. Os dados que antes eram coletados a cada 5 minutos passam por um processo de média e, assim, resulta-se em dados coletados a cada 1 hora. Isso é feito a fim de suavizar a curva a ser predita e de reduzir a quantidade de dados de processamento e de tempo de execução dos algoritmos. Ressalta-se também que este procedimento aumenta a robustez das análises, já que elas não ficam presas a possíveis oscilações espúrias nas informações coletadas. Feito isso, define-se a quantidade de atrasos a serem utilizados na entrada de cada um dos modelos. A princípio, a técnica inicial escolhida para a definição dessa quantidade foi a análise da autocorrelação parcial entre as amostras. Essa técnica implementa internamente um modelo linear de regressão por quadrados mínimos e encontra sua versão ótima. Com base neste modelo, avalia a quantidade de valores para a janela de entrada do preditor e retorna com correlacionados estão. Mais ainda, na autocorrelação parcial, remove-se a redundância dos dados, verificando a relação individual entre as amostras. Com base no gráfico exibido na tela, é possível observar que as 2 primeiras amostras são as que mais têm valores não nulos de autocorrelação parcial, isto é, são as que maior têm a capacidade de trazer informações relevantes para os modelos de predição. Estipula-se assim uma janela temporal com apenas 2 atrasos de entrada para a nossa primeira rodada de testes. A partir das informações, entende-se que ao fixar a janela temporal em apenas 2 amostras antigas, encontra-se o melhor desempenho possível que as arquiteturas lineares são capazes de atingir. Contudo, não é possível afirmar o mesmo para as redes neurais. Para a busca deste valor alternativo de janela temporal, utiliza-se a informação mútua, uma métrica mais abrangente que verifica também relacionamentos não lineares entre as amostras.
A partir da figura ilustrada na tela, nota-se que a relação entre os dados decai rapidamente nas 10 primeiras amostras. Realizando uma média entre todas as bases de dados, estipula-se que será utilizadas 7 amostras antigas na entrada dos modelos também. Feito isso, é possível dar início ao treinamento das arquiteturas. Para tal, realiza-se a separação dos dados em 3 conjuntos: treinamento, com 64% dos conjuntos de dados, validação, com 16%, e o conjunto de testes, com 20%. Com relação aos modelos a serem treinados, é importante destacar 3 pontos. O primeiro deles é que o modelo autorregressivo, AR, não tem parâmetros a serem buscados pelo método do Grid Search simplificado a ser implementado. Isso porque seu único parâmetro é o número de atrasos a serem utilizados em sua entrada, os quais já foram definidos anteriormente. O segundo ponto trata-se da distinção da aplicação de métodos de predição para os modelos recorrentes e os modelos não recorrentes de redes neurais. Nos modelos não recorrentes, como MLP, todas as entradas são tratadas simultaneamente. Já nos modelos recorrentes, como RNN, LSTM e GRU, as entradas elas são tratadas individualmente. Nós temos um desdobramento dessas entradas, com a atualização do estado interno equivalente à quantidade de entradas. Isto é, se nós temos 7 entradas, nós iremos atualizar o estado interno do modelo 7 vezes. Um último ponto importante a ser destacado é que as redes CNN e LSTM são redes híbridas. É um modelo que utiliza a camada CNN para extração de características dos dados de entradas, combinadas com camadas LSTM para predição de sequências. A busca pelos melhores hiperparâmetros de cada modelo utiliza-se a simplificação do método de Grid Search. Neste caso, mantém-se uma configuração padrão para cada modelo e avalia-se a mudança de cada um dos hiperparâmetros com relação a essa configuração padrão. Realiza-se esse processo 5 vezes. Aqueles hiperparâmetros que retornarem o menor erro médio MSE será aquele definido para a versão final do modelo. Ressalta-se que, neste processo, nós estamos utilizando apenas os conjuntos de treinamento e de validação. Após encontrar as melhores configurações para cada um dos modelos implementados, para cada uma das bases de dados e para cada uma das janelas temporais, aplica-se essas configurações ótimas frente ao conjunto de testes. Avalia-se os modelos 10 vezes e obtém-se os dados de erro quadrático médio, RMSE. Cada uma dessas distribuições de erro RMSE será então avaliada pelo teste de Friedman e, em seguida, por um teste post-hoc para avaliar quais distribuições se encaixam como empates estatísticos e quais não encaixam. Neste último caso, pode-se realizar uma comparação 1 para 1 e avaliar qual modelo ganhou, entre aspas, do outro, ou seja, retornou o menor erro RMSE. Ao final, avalia-se a quantidade de vitórias 1 para 1 de cada um dos modelos, avaliado para cada uma das bases de dados, e repete-se esse procedimento para cada uma das janelas temporais de entrada. Na figura ilustra-se um exemplo dessas distribuições para o caso da base de dados, identificada por 10.245, utilizando 2 atrasos em sua entrada. Nessa figura, fica evidente que as redes MLP e CNN-LSTM tiveram desempenhos extremamente superiores com relação às demais. Deste modo, realizando este procedimento para cada uma das 15 bases de dados estudadas, considerando 2 atrasos temporais em sua entrada, obtém-se os seguintes resultados de vitórias 1 para cada um dos modelos. Por sua vez, realizando este procedimento considerando 7 atrasos temporais na entrada dos modelos, obtém-se os seguintes resultados. Destaca-se que o modelo Arima não foi rodado para esta quantidade de entradas, posto que o tempo demandado para a execução do algoritmo ultrapassava 24 horas e, dadas as limitações de tempo e unidade de processamento, não tínhamos condições para fazer essa implementação dentro do escopo deste trabalho. Ao comparar as distribuições de erro obtidas para cada um dos modelos para a janela de 2 atrasos, em comparação com a janela de 7 atrasos, descobre-se que, em mais de 50% dos casos de estudo, o desempenho aprimorou para os modelos GRU, Gated Recurrent Unit. Por sua vez, em mais de 66% desses casos de estudo, os modelos RNN, CNN, LSTM e MLP aprimoraram, e, por fim, de 4 em cada 5 casos de estudo, o modelo LSTM aprimorou. O resultado geral para todas as bases de dados, considerando cada uma das janelas temporais de entrada, é apresentado na tela. Com base nessa tabela, é perceptível que os resultados das redes cenárias recorrentes LSTM e CNN-LSTM aprimoraram com o aumento da quantidade de atrasos na entrada do modelo. Isso já era esperado conforme a hipótese de que as redes recorrentes teriam mais oportunidades para ajustar o seu estado interno e, assim, aproximarem-se ainda mais da saída esperada. Em contrapartida, os modelos ARM e CNN decaíram em seu desempenho com o aumento da janela temporal. Nota-se ainda que os modelos mais vitoriosos para a janela com 2 atrasos foram CNN, CNN, LSTM e AR. Por sua vez, os modelos mais vitoriosos para a janela de 7 atrasos foram os modelos CNN, LSTM, AR e MLP. Destarte, entende-se que todos os objetivos do nosso trabalho foram cumpridos e que todas as hipóteses foram validadas. Isto é, os modelos não lineares têm sim a capacidade de atuar competitivamente frente aos modelos autorregressivos. Mais ainda, o modelo CNN-LSTM foi o melhor modelo geral da nossa pesquisa. Outro ponto importante é que o aumento da janela temporal também resultou num aprimoramento dos modelos de redes neurais, conforme esperado, enquanto os modelos estatísticos se manteram iguais ou piores. Com base na pesquisa atual, sugere-se 4 caminhos a serem trabalhados em pesquisas futuras. O primeiro deles é a busca pelas configurações ótimas de cada algoritmo, utilizando, por exemplo, a biblioteca Optuna. No nosso caso, este estudo foi trabalhado apenas com um grid search simplificado, então não foi garantido que as configurações encontradas eram as melhores configurações possíveis de cada modelo. Deste modo, as redes neurais têm capacidade ainda mais de desempenhar melhor. A segunda sugestão para trabalhos futuros seria realizar uma comparação com uma maior variação nos atrasos de entrada e também uma maior variação nos horizontes de predição.
Em terceiro lugar, sugere-se um estudo em que buscasse o valor ótimo da janela temporal para cada entrada de cada modelo, isto é, utilizando uma técnica como o wrapper, verificar qual seria a quantidade ótima de atraso de entrada para cada arquitetura. Por fim, sugere-se uma análise multitarefa em que todas as bases de dados seriam analisadas simultaneamente e avaliadas de uma vez só. Apresenta-se a seguir as referências. Muito obrigada pela atenção.